tão de alegria. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caríssimos irmãos, para mais dignamente celebrarmos estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, misericórdia. Senhor, misericórdia. Cristo, misericórdia. Cristo, misericórdia. Senhor, misericórdia. Senhor, misericórdia. Oremos. Senhor nosso Deus, que fizestes de São Tomás de Aquino o exemplo admirável de santidade e de amor às ciências sagradas, dai-nos a graça de compreender os seus ensinamentos e de imitar a sua vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do segundo livro de Samuel. No princípio daquele ano, na altura em que os reis costumavam sair para a guerra, David mandou Joabe, com os seus oficiais e todo o Israel, e eles devastaram a terra dos amonitas e puseram cerco a Rabá. Mas David ficou em Jerusalém. Uma tarde em que se levantara do leito e andava a passear no terraço real, viu, do alto do terraço, uma mulher a banhar-se, uma mulher de grande formosura. David mandou colher informações sobre ela e trouxeram-lhe esta resposta: é Betsabe, filha de Elião e esposa de Urias, o hitita. David mandou emissários para que a trouxessem. Ela veio ao seu encontro e depois voltou para casa. A mulher concebeu e mandou informar David: estou grávida. Então David enviou esta mensagem a Joabe: mande-me Urias, o hitita. E Joabe mandou Urias a David. Quando Urias chegou, David pediu-lhe informações de Joabe, do exército e da guerra. Depois disse-lhe: desce à tua casa e descansa um pouco.
Urias saiu do palácio real e atrás dele seguiu um presente do rei. Urias deitou-se à porta do palácio com todos os servos do rei, mas não desceu à sua casa. Foram informar David. Urias não desceu à sua casa. No dia seguinte, David convidou Urias para comer e beber consigo e fez que se embriagasse. Pela tarde, Urias saiu e foi deitar-se no seu leito, com os servos do rei, e não desceu à sua casa. Na manhã seguinte, David escreveu uma carta a Joabe e enviou-lhe por meio de Urias. Ele escreveu nessa carta: coloca Urias no ponto mais perigoso da batalha e depois retirai-vos, para que seja atingido e morra. Joabe, que cercava a cidade, colocou Urias num local onde sabia que estavam os guerreiros mais valentes. Os que defendiam a cidade saíram para atacar Joabe e morreram alguns do exército entre os oficiais de David. E morreu também Urias, o Etita. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Pecamos, Senhor, tende compaixão de nós. Pecamos, Senhor, tende compaixão. Compadecei-vos de mim, ó Deus, pela vossa bondade, pela vossa grande misericórdia, apagai os meus pecados. Lavai-me de toda a iniquidade e purificai-me de todas as faltas. Porque eu reconheço os meus pecados e tenho sempre diante de mim as minhas culpas. Pequei, Senhor, contra vós e fiz o mal diante dos vossos olhos. Assim é justa a vossa sentença e reto o vosso julgamento. Porque eu nasci na culpa e minha mãe concebeu-me em pecado. Fazei-me ouvir uma palavra de júbilo e de alegria, e exultem os meus ossos que triturastes. Desviai o vosso rosto das minhas faltas e purificai-me de todos os meus pecados. Pecamos,
Bendito sejais, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque revelastes aos pequeninos os mistérios do reino. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo disse Jesus à multidão: o reino de Deus é como um homem que lançou a semente à terra. Dorme e levanta-se noite e dia, enquanto a semente germina e cresce, sem ele saber como. A terra produz por si, primeiro a planta, depois a espiga, por fim o trigo maduro na espiga. E quando o trigo permite, logo se mete a foice, porque já chegou o tempo da colheita. Jesus dizia ainda: a que havemos de comparar o reino de Deus? Em que parábola o havemos de apresentar? É como o grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes que há sobre a terra. Mas depois de semeado começa a crescer e torna-se a maior de todas as plantas da horta, estendendo de tal forma os seus ramos que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus pregava-lhes a palavra de Deus com muitas parábolas como estas, como eram capazes de entender. E não lhes falava senão em parábolas, mas em particular tudo explicava aos seus discípulos. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos, o Senhor Jesus apresenta-nos o reino de Deus como um processo dinâmico de crescimento, de desenvolvimento gradual, que em muitas ocasiões, ou quase sempre, não se distingue no dia a dia, mas apenas no plano da história, da nossa própria história pessoal, na história da nossa comunidade, na história da Igreja, na história da própria humanidade. Olhando desde a revelação de Deus a Abraão até o ponto em que estamos, vemos que houve um desenvolvimento, muitas vezes lento, desenvolvimento em que o povo de Deus foi tomando consciência da aliança, daquilo que implicava a aliança, daquilo que era a sua missão como povo da aliança, esperando o Messias que nos trouxe de facto a aliança definitiva. E aqui estamos, 2000 anos depois de Jesus, ainda a caminho da terra prometida, ainda a caminho da casa do Pai. Sem pressa, sabendo que de facto a conversão é um processo longo, que dura toda a nossa vida. Nunca estamos plenamente convertidos. Podemos sempre ser melhores, ser mais santos, ser mais fiéis ao Evangelho, à nossa vocação. Podemos sempre melhorar alguma coisa, e essa é a grande maravilha da vida humana. Podemos sempre encontrar algo de melhor, podemos sempre criar algo de melhor. Não estamos parados nem no tempo, nem na nossa situação. Mesmo com a condição de pecadores. E vemos que também esse estado de pecado é um estado muitas vezes dinâmico. Víamos David na primeira leitura. Começa por cometer adultério e acaba por cometer um assassínio. Acaba por provocar a morte de Urias. E vemos que então é preciso uma constante atenção na nossa vida e uma constante conversão. Claro que depois, quando tomou consciência, arrependeu-se
e de facto assumiu as consequências do seu pecado e compôs, de acordo com a tradição, este Salmo 50 que cantámos no Salmo Responsorial: pecamos, Senhor, tende piedade de nós. David lamenta o seu pecado, mas confia na misericórdia de Deus. E isto é que é muito importante, porque a misericórdia de Deus é sempre muito maior do que o nosso pecado. E temos sempre tempo de voltar atrás. Nunca estamos desgraçados. Nunca podemos dizer que já não vale a pena porque o meu pecado já é tão grande e já não vale a pena converter-me, já não vale a pena mudar de vida. Não! Por maior que seja o nosso pecado, por mais acumulado que ele se vá, por mais processo de desgraça, digamos assim, como aconteceu com David, temos sempre tempo de voltar atrás. Temos sempre tempo de alcançar a graça pela misericórdia de Deus. Porque, de facto, Deus ama-nos. E quer o nosso bem, e quer a nossa salvação, e Ele está sempre ao nosso lado. Caminha connosco, nunca nos abandona, esperando o primeiro gesto de arrependimento, para podermos, então, encontrar a sua paz. E, portanto, temos dois caminhos. Quando damos conta de que pecamos, continuamos a afundar o buraco em que estamos, continuamos a afundar-nos ainda mais, ou então estendemos a mão para que Deus nos levante da nossa miséria e nos dê de novo a dignidade dos seus filhos. É isso que Jesus Cristo veio dizer quando usa esta semente, esta parábola da semente da mostarda. Porque a graça de Deus começa sempre com um pequenino sinal, mas depois nós deixamos que ela cresça em nós, que ela se desenvolva em nós, conscientes das nossas quedas, mas conscientes sobretudo da possibilidade de conversão, porque se não houvesse esta possibilidade, Deus seria mentiroso. Porque Deus deu a vida pela nossa salvação. Jesus morreu pelos nossos pecados. E esta salvação é eficaz e é atual. Agora, nós próprios temos de acreditar nesta misericórdia, temos de acreditar neste amor, temos de acreditar nesta graça de Deus que se expande. E, se calhar, muitas vezes no dia-a-dia não vemos as coisas, mas isso acontece com qualquer cultura que fazemos. Se plantarmos uma semente num vaso ou na terra, podemos ir lá todos os dias e parece que aquilo está sempre na mesma. Mas chega o tempo certo, podemos apanhar as flores ou apanhar o trigo ou os frutos da árvore. E eis que Jesus nos diz que nunca paremos de querer a conversão, que nunca paremos de lutar pela conversão, que nunca paremos de construir o reino de Deus, porque a seu tempo teremos os frutos para colher, que é a comunhão com Deus. E, portanto, com confiança, vamos viver esta Eucaristia para que Deus possa, de facto, habitar o nosso coração e conduzir-nos à vida, à salvação, possa conceder-nos a sua graça. Irmãos e irmãs, o mistério do crescimento do Reino de Deus está na força divina que nele se encerra. Coloquemo-nos à disposição deste crescimento e digamos: ensinai-nos, Senhor, a bem servir. Pela comunidade católica universal ao serviço da palavra, pelos bispos na China, fiéis ao Papa, e pelos presbíteros que levam o peso do dia e do calor, oremos. Ensinai-nos, Senhor, a bem servir. Pelos homens de fé que se ponham à disposição de Deus, pelos que lançam a semente à terra com alegria, e pelos que creem na força do Espírito, oremos. Ensinai-nos, Senhor, a bem servir. Pelos homens que sucumbem à tentação como David, pelos que, levados por ela, multiplicam os pecados, passando do adultério à malvadez e ao homicídio, oremos.
Ensinai-nos, Senhor, a bem servir. Pelas mulheres que os poderosos forçam ao adultério, pelos maridos mandados matar violentamente e por todas as jovens que preferem morrer a ser violadas, oremos. Ensinai-nos, Senhor, a bem servir. Pelos paroquianos que assiduamente ouvem a palavra, pelos que vivem à margem da nossa Assembleia e por aqueles que têm fé como um grão de mostarda, oremos. Ensinai-nos, Senhor, a bem servir. Senhor, tornai-nos humildes semeadores da vossa palavra, vigilantes e atentos ao dom da fé que nos destes, na esperança do grande encontro no reino eterno. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, este sacrifício que vos apresentamos com alegria na festa de São Tomás, e fazei que, fiéis aos seus ensinamentos, consagremos toda a nossa vida ao vosso louvor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Ao celebrar hoje a memória de São Tomás de Aquino, a vossa Igreja exulta de alegria, porque a fortaleceis com o exemplo da sua vida, a instruís com a sua palavra e a protegeis com a sua intercessão. Por isso, com a inumerável Assembleia dos Anjos e dos Santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosanna, Hosanna nas alturas, Hosanna, Hosanna
bendito que vem em nome do Senhor. Hosanna, Hosanna nas alturas. Hosanna, Hosanna nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. E fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai-nos a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos:
Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. E dá-lhe união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. To receive Holy Communion, we must all keep a safe distance. Communion shall be received in the hand only. Nell'accostarsi a ricevere la comunione, tutti devono mantenere la distanza di sicurezza. La Santa Comunione sarà distribuita solo sulla mano. Al desplazarse para comulgar, todos devem guardar la distancia de seguridad. La Sagrada Comunión se distribuirá solamente na mano. Pour recevoir la communion, nous devons tous respecter la distance de sécurité. La Sainte Communion sera distribuée seulement dans la main. Em vós, Senhor, está a fonte da vida. Na vossa luz veremos a luz. Na vossa luz veremos a luz. Em vós, Senhor, está a fonte da vida. Na vossa luz veremos a luz. Na vossa luz veremos a luz. A maldade fala ao ímpio no seu coração. A seus olhos não existe o temor de Deus, mas a si próprio se ilude, para não descobrir nem odiar a sua iniquidade. Em vós, Senhor, está a fonte da vida. Na vossa luz veremos a luz. Na vossa luz veremos a luz.
as palavras da sua boca são más e enganosas. Deixou de pensar com sensatez e de fazer o bem. Em seu leito maquina a iniquidade. Anda pelo mau caminho e não se afasta do mal. Em vós, Senhor, está a fonte da vida. Na vossa luz veremos a luz. Na vossa luz veremos a luz. Dai-me, Senhor, coração puro, criai em mim espírito novo. Dai-me, Senhor, coração puro, criai em mim espírito novo. Oremos. Deus de infinita sabedoria, que nos alimentais com o corpo de Cristo, o pão da vida, ensinai-nos com a sua doutrina e fazei que, celebrando a festa de São Tomás de Aquino, conheçamos melhor a vossa verdade e a pratiquemos na caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. Now I am blessing the religious objects. Ora bendigo os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinto Amarto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade sobre os quais invocamos a vossa bênção,
se vão transformando à imagem de vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Foi aos pastores